amadurecimento do córtex pré-frontal. O cérebro ele não amadurece como um todo. Diversas regiões vão amadurecendo junto com o desenvolvimento. Então, por exemplo, você vai lá ver por volta de 4 a 6 meses um hiperdesenvolvimento do cerebelo, certo? E por quê? Porque você está organizando as questões motoras, perceptivas e cognitivas, certo? O cerebelo é muito subestimado em termos de cognição. E tem neurônio pra caramba. A maior parte dos neurônios estão ali, cara. Então, e o cerebelo tem uma coisa que chama síndrome de Joubert, certo? Que é uma displasia cerebelar congênita. Crianças com síndrome de Joubert, eles têm todo o córtex preservado, mas o cerebelo deles não se desenvolveu. Essas crianças vão ter profundas dificuldades, comportamentos autísticos, problemas motores. Antes de você falar do TDAH, do desenvolvimento... Eu vou chegar lá. O cerebelo, eu estava olhando esses dias, em todas as espécies, a maior parte dos neurônios do cérebro estão ali. Ou seja, cara, se estão ali é por alguma razão. Se você pegar, esticar a área de tecidual do cerebelo, esticar a área tecidual do córtex, a área do cerebelo vai ser maior. O cerebelo é fantástico. Fala, né? Mas ele é responsável pelos comportamentos básicos, assim, tipo, sei lá... Caminhando. Respiração? Não. Pela relação entre os comportamentos, geralmente entre os comportamentos sensórios e motores, mas não unicamente. Relação à percepção, controle emocional também, ele tem participação, ele tem... Mas o que eu ia falar da síndrome de Joubert, que é interessante, é porque assim, se você tem uma lesão cerebelar em adulto, você vai ter algumas disfuncionalidades motoras provenientes disso. Mas nem de perto chega ao prejuízo que você vai ter quando você tem uma criança com uma condição cerebelar. Certo? Então, o que isso nos diz? Que o cerebelo tem uma importância muito grande no desenvolvimento das habilidades cognitivas, da aprendizagem, das habilidades sociais. A gente fala muito pouco disso. Mas além de a gente falar muito pouco disso, a gente também fala muito pouco da conexão do córtex pré-frontal com as estruturas dos gânglios basais. Certo? São 4 vias muito importantes que vão ligar o córtex pré-frontal aos gânglios basais. Por exemplo, a gente vai ter a sensório motor, que liga as áreas motoras e sensoriais primárias e secundárias ao núcleo caudado, se eu não me engano, ao putamen. Depois você vai ter conexões do córtex órbito-frontal para a parte dorsal do putamen e do córtex órbito-frontal para a parte ventral do putamen. Certo? E todos esses sistemas, eles vão ajudar a controlar tanto as nossas habilidades cognitivas complexas, quanto as nossas habilidades cognitivas socioemocionais. Certo? E daí você tem ainda uma via que liga o córtex órbito-frontal diretamente com o estriado ventral, que envolve aí núcleo de Meinert, o núcleo de Accumbens. Então, que é o sistema de recompensa. Todo esse circuito, olha esse circuito quanto é complexo. Ele vai estar se desenvolvendo basicamente na adolescência. Olha, lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, algumas infecções vão ter esse desenvolvimento. Existem pacientes que podem ter um quadro que chama febre reumática, certo? E esses pacientes vão desenvolver toque. Por quê? Porque essa febre reumática vai influenciar nesse circuito, que é o circuito do córtex para os núcleos basais, para o tálamo e para o córtex de novo. Essa alça vai ser influenciada a tal ponto que eles não consigam inibir alguns padrões de comportamento, cara. Provavelmente mediado pelo estriado ali. Tudo mediado pelo estriado, mas o que é legal é que a febre reumática geralmente vai dar esses sintomas na adolescência. Que é onde abre o quadro, né? Que é onde a gente tem aí uma flexibilidade muito grande do córtex pré-frontal. Agora, o córtex pré-frontal, cara, é uma coisa que nem eu falei para vocês, ele tinha que estar pronto aos 13 anos. Aos 13 anos, o avô da maioria das pessoas aqui, aos 13 anos, já sabia tudo que tinha que saber para a vida dele. Ele não tinha que, lá na fazenda, ele tinha que saber a hora de acordar, da comida, buscar, tudo que tinha que plantar, a época que tinha. Dava conta daquele número de atividades. Exatamente. Hoje, a gente chega aos 13 anos, a gente não está nem formado. A gente tem um período de formação e uma quantidade de informação muito maior.
Esse cérebro ele está se adaptando a essa complexidade. Mas nessa época o córtex pré-frontal se desenvolvia mais rápido mesmo? Não, é que você não tinha tanta demanda. Não, é que você não tinha demanda. Você não tinha tanto conhecimento, você não tinha tanta demanda. Entendi. Agora a gente aumentou muito a demanda sobre o córtex pré-frontal. Por isso que a gente está vendo todas essas diferenças de desenvolvimento. E todo mundo achando que tem TDAH. Porque pensa assim, o que o Fábio quer dizer assim, o nosso cérebro, ele foi selecionado e desenvolvido num contexto onde você não tinha tantas tarefas. Você não precisava mandar um e-mail de tarde, depois do e-mail responder o WhatsApp, depois atualizar o feed do Instagram, porque senão não gira paciente, pagar a secretária, pagar não sei... Antes era, cara, tirar leite da vaca, fazer fogo, rotina. Caçar... Então o seu cérebro começava a dar conta, o seu cérebro ele evoluía e tocava, tipo, evoluía no ponto de vista de amadurecimento, e ele tocava a linha de demanda. Então você tinha uma demanda aqui. O seu cérebro amadurecia e encostava a demanda que você tinha relativamente cedo. Hoje o seu cérebro ainda está em amadurecimento e a demanda está lá em cima. Você tem que entrar no cursinho, tem que estudar, tem que escolher o que vai fazer, tem que projetar, tem que não sei o que, tem que não sei o que. E aí você começa a perceber, não se dando conta no gerenciamento de todas essas tarefas, e eventualmente você chega nessas conclusões que, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o que, e vai procurar ajuda. Na verdade é só falta de organização. Muitas vezes falta de rotina. Falta de rotina. Cara, eu costumo dizer para os pacientes que vêm, que acham que tem TDAH e a gente vê que não tem sentido essa hipótese diagnóstica, são todos desorganizados, cara. Quando você tem uma agenda, tem uma aula lá no RD sobre isso, a agenda, ela é uma terceirização do seu córtex pré-frontal. Você libera espaço para ele, em vez de você ficar pensando, eu tenho que ir ao mercado, Cara, bota um alarme, velho. Bota um alarme. Outra coisa que eu adotei lá de dicas tuas é uns moduladores externos de comportamento, assim, tipo o post-itzinho do Muzi lá, alguma coisa assim. Post-itzinho. Eu tenho um paciente que é o Paulo Muzi. Sim, e ele faz live. Eu tô seguindo ele agora, comecei a seguir ele. Ele faz live de manhã. E aí a gente criou... eu acordo às vezes, eu vejo... A gente criou um modulador externo pra ele, que é um post-it falando calma, caralho. Porque às vezes ele fica meio puto com a galera nas lives, aí a gente criou um modulador de comportamento externo, um post-it. Eu criei um de... O Sábio falou muito sobre isso, né, cara? Que o TDAH precisa muito ter ajuda externa. A gente chama isso de cartões de enfrentamento na terapia. É uma técnica. É uma técnica. E por que o TDAH precisa mais do que pessoas sem TDAH? Acho que não. Bom, eu acho que as pessoas com TDAH não dá pra usar essa técnica porque elas vão esquecer de ler os cartões de enfrentamento. Tem isso aí também. Então tem essa questão. Na verdade, isso que o Wesley falou é bastante importante, né? Quer dizer, a gente tem demandas excessivas e a gente tem uma sensação, uma necessidade de dar conta dessas demandas e também de que a gente, de certa forma, se vê insatisfeito o tempo todo. Então parece que está sempre faltando alguma coisa. Quando perde o controle, mesmo quando você consegue alguma coisa. Eu não gosto de estar falando muito assim de paciente, né? Mas de uma maneira geral, eu vou ter um perfil de paciente com TDAH de tudo. Gente, que nem o Wesley falou, com uma vida financeira super bem estabelecida, gente que conquistou muita coisa, que se percebe com TDAH, às vezes, muito mais em conta um sentimento de frustração do que necessariamente pela eficácia. E daí quando você vê essas pessoas estão querendo abraçar o mundo como um todo, né? Então, a avaliação do TDAH é muito difícil, cara. Ela não é fácil. Cara, mas essas esses transtornos cognitivos, eles parecem que são modernos, assim, vamos dizer. Talvez se tu pegasse os mesmos indivíduos que têm um transtorno bipolar, um transtorno TDAH, e tu jogasse eles num ambiente mais primitivo, a palavra que tu não gosta, mas um ambiente menos desenvolvido. Tu pegasse pessoas que têm TDAH... menos exigente cognitivamente. Isso. E tu jogasse eles, tipo, pega tu que tem alguma parte do espectro bipolar, pega um TDAH, pega tal, e jogasse eles lá no tempo das cavernas. Talvez essas pessoas fossem normais. É que não ia ter disfunção, né, cara? Você não ia ter disfunção de comportamento. As disfunções cognitivas, as disfunções psiquiátricas, elas estão moduladas pelo período histórico que a gente está vivendo, pelas tecnologias que a gente tem, pelo sistema político. Podem surgir infinitas ainda pra frente. Vão surgir. Por exemplo, eu costumo dizer, você não vê com uma facilidade um sintoma conversivo hoje. Mas que é um sintoma conversivo era o que antigamente o Freud chamava de histéricas.
né? Que eram pessoas que deixaram de enxergar mesmo tendo total condições ou paralisaram um braço por questões psicogênicas, certo? Você não vê mais isso, mas isso num determinada cultura, num determinado ambiente, num determinado recorte histórico, parece que foi importante, porque chamou a atenção de vários profissionais de saúde na época, né? Dentre eles o próprio Freud, né? Então, eu acho que existe uma modulação social das doenças mentais, né? Por outro lado, a gente também está muito mais atento e com muito mais recursos para lidar com elas. Para categorizar também. Para categorizar tudo. Escrever. Então. E a gente está no limite dessa exigência cognitiva? Tipo, tem como piorar? Saber, cara. Tem como saber. Tem como saber. Mas eu acho que não, sei lá, tem como piorar. Piorar. É que é relativo se tu vai piorar ou melhorar. Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal. Tamo junto.